Oi, gente, tudo bem de novo? Olha aqui com a mesma roupa, mesmo cenário dos últimos vídeos, mas agora vim para contar para vocês sobre os livros lidos nos últimos tempos, desde o último Favoritos Geek, que, como eu mencionei no de filmes, que eu acredito que vai ao ar antes desse aqui, eu vou fazer separado agora, um de filmes e séries e um de livros, porque sempre filme e série tem muito mais do que os livros. Eu pretendo melhorar isso, mas enfim. Então vamos lá novamente para minha listagem de coisas aqui. E dessa vez eu tenho apenas 3 livros para comentar. O primeiro que eu quero comentar com vocês é A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. Vou colocar aqui a capinha. Esse eu li em conjunto. A Cecília ainda tá aqui comigo, tá? Então qualquer barulhinho, qualquer resmunguinho, é a Cecília aqui, tá bom? Então, esse eu li em parceria com a Jaque. Ela tem um Instagram de livros. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo para vocês conhecerem, que ela faz resenha de livros e tal. E a gente fez uma leitura conjunta, assim, ao mesmo tempo. Eu confesso que eu não curti tanto, mas vamos lá contar um pouco a história. Do que se trata? A história é a respeito de um pai de família que é escritor, e é o pai, a mãe e as 2 filhas. E essa mãe, ela tá doente e ela acaba falecendo, e esse pai nunca tá presente, porque ele é um escritor famoso, que viaja pelo mundo e tal. E quando essa esposa parte, né, ele se sente muito culpado por não ter ficado junto nesses últimos momentos tal, e por estar tão distante da família. E, por ironia, esse cara é um escritor de romances. Então, tipo, ele escreve coisas maravilhosas, mas não põe em prática. E tem as filhas que agora ele tem que reconquistar, tal. E não é um spoiler a questão da esposa dele falecer, porque isso acontece de cara no comecinho do livro, tá? Por que eu não gostei tanto? Eu li no último Favoritos Geek. Eu vou deixar o link aqui, porque os cards ficam desse lado. Eu li o Por Toda a Eternidade, da Christine Hanna. E, gente, eu achei a narrativa, assim, a história em si, muito parecida. Até a Cecília que tá achando que foi muito parecido, né, Cecília? Então, não é que é uma história ruim. A história é legal, é um livro bem fininho, que você consegue ler, assim, super rápido. O Maurício Gomide tem uma escrita, assim, muito leve, muito fácil de compreender e de ler rápido. E só que o que acontece? Como eu tinha acabado de ler esse da Christine Hanna, nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas como eu tinha acabado de ler o livro dela, o que acontece? Parece que eu li a mesma história, porque assim, a sinopse dos 2 livros são muito parecidas. Eu não sei se teve alguma inspiração, se o Maurício Gomide já conhecia essa história, enfim, mas a temática pra mim ficou muito igual. E aí acabou que meio me enjoou um pouco desse tipo de história. Então, se você leu o livro da Christine Hanna há pouco tempo, dê um tempo para ler o do Maurício Gomide, porque é bem parecida, assim, a sinopse, a trama em si. Não são finais iguais, nada disso. Mas eu achei a trama bem parecida, assim, essa questão de morte e depois de reconquistar seu lugar no meio familiar, sabe? Então, essa sinopse é bem parecida. E a Cecília está aqui a todo vapor, né, filha? O próximo livro que eu li foi o Boa Noite Estranho, Detetive por Acidente, que é esse aqui da Novo Conceito, que eu também recebi de parceria muito tempo atrás, porque eu ainda tenho 15 mil livros de parceria para ler. E aí eu peguei esse livro para ler, por quê? Porque eu estava com vontade de ler um livro de Descubra o Assassino, porque é uma temática que eu amo, são tipos de história que eu adoro ler. E esse livro conta a história de uma moça que ela se mudou com a família dela para um bairro novo. Deixa eu ver aqui o nome dela. Kate. Ela já foi uma moça bem sucedida na carreira e tal. Só que ela casou e mudou com o marido dela para um outro lugar mais pacato e tal. Onde lá as mulheres não costumam ser mulheres bem-sucedidas em suas carreiras. Elas costumam se dedicar à casa, à família, aos filhos, o que não tem nada de errado nisso, cada um faz o que quer da sua vida. Mas o que acontece no meio dessas mulheres perfeitas? No começo ela se sente muito perdida,
porque parece que ela tá fora do mundo dela, assim, ela não é uma mulher dessas de perfil perfeito. E ela acaba fazendo uma amizade só no meio daquele círculo de mulheres que também acha ela muito da estranha. Só que a única mulher que faz uma pequena amizade com ela e acaba chamando ela um dia pra jantar, quando ela chega na casa dessa mulher, ela descobre que essa mulher foi assassinada. E aí começam a investigar quem assassinou essa mulher. E ela, como ela não é uma mulher pacata como as outras, ela começa também a investigar por conta própria quem assassinou essa mulher. E ela começa a descobrir que essa mulher não é uma simples dona de casa, como todas as outras ali, ou como pelo menos todas as outras acham que essa mulher é. Então é uma história bem interessante. Eu só não gostei do final, porque assim, você pelo menos a minha impressão, você passa o livro todo pensando numa coisa, ou com algumas ideias em mente, e aí no final, tipo, sem pé nem cabeça, surge assim, ó, fulano é o assassino. Eles tiram uma jogada assim do nada, que não tem nada a ver com o que você leu o tempo todo, e jogam assim, ó, esse é o culpado, sabe? Uma coisa que nunca, não tinha aparecido no livro, não tinha dado indício de nada, e meio que é jogado. Então, você acompanhou o livro, tinha ideia de uma coisa, e no fim, assim, o final desse livro não tem nada a ver com o que você tinha acompanhado, e o barulho de construção aqui continua. Enfim, gente, a narrativa é boa, eu não gostei do final, mas vale a pena a leitura, tá? E depois aí, se alguém já leu esse livro, também me contem o que vocês acharam do final dessa história, tá? Não vou me prolongar mais, porque senão eu vou acabar dando spoiler. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês é este daqui, que também é de uma parceria da Novo Conceito, que é o Quando Tudo Volta. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu peguei, confesso, pela capa que me chamou a atenção. Falei assim, vamos ver do que se trata esse livro? Porque eu tenho milhares na estante e às vezes eu sorteio algumas coisas assim aleatórias. E aí, comecei a leitura, é um livro bem fininho, e do que ele se trata? Aqui, ele começa narrando a história de dois irmãos. Um é bem tímido e o outro é extrovertido, tem amizade com todo mundo, é popular na escola e tal. Aquele clichê básico de filme norte-americano. Que vocês já sabem bem, assim, tem o popular e o tímido. E nesse caso aqui do livro, são dois irmãos. O que acontece? O irmão que é extrovertido, que é o bonzão, que é o popular da história, ele desaparece. E aí a família fica atrás, o irmão mais novo tá atrás, todo mundo quer saber o que aconteceu. Sequestraram, mataram, ele fugiu de casa sem rumo, o que houve com esse irmão mais velho? Só que no meio dessa história, aparece na cidade, que é uma cidade bem pacata, um passarinho que estava em extinção. Agora eu não lembro aqui o nome do passarinho, enfim. Mas ele aparece na cidade, e aí todo mundo fica fissurado que quer achar o bendito do passarinho. E ninguém dá a mínima bola pra esse rapaz que sumiu no mundo. Tipo, ninguém se importa se ele tá morto, se ele tá fugido, se ele tá sequestrado. Todo mundo tá atrás do bendito do pássaro. E a família, principalmente o irmão mais novo, fica inconformado com isso. Como que as pessoas não se comovem com essa história? Como que ninguém tá ligando pro sumiço de um rapaz? Essa parte do livro é bem legal. Ele é bem fininho, então só essa narrativa já seria suficiente para preencher o livro todo. Só que o que eu não gostei nesse livro, que eu também nem vou chegar a comentar aqui com vocês, porque eu achei bem confuso. No meio dessa história, além da história do pássaro que surgiu e do menino, tem algumas outras histórias, alguns enredos no meio de alguns personagens que, na minha opinião, são coadjuvantes, que não teria necessidade de ser narrado. Coisas assim que pra mim foram aleatórias. Então, não é um livro que eu recomendo. Se fosse só a respeito da história do pássaro e do menino desaparecido, pra mim, seria perfeito. Mas como tem algumas histórias meio
nada a ver, na minha opinião, dos coadjuvantes. Eu achei que, assim, perdeu um pouco como que eu posso dizer? Perdeu um pouco o que era pra ser esse livro. E fora que ele já é fininho, então você fica colocando um monte de história aleatória aqui no meio, de personagens coadjuvantes, não faz sentido pra mim. Deveria ser explorado apenas o desaparecimento e a história do pássaro. Pra mim já tava ótimo. Então é um livro que infelizmente eu não curti. Se você já leu esse livro, me conte aqui embaixo o que você achou dessa história. E é isso, gente. Esses foram os 3 livros que eu li nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe um joinha, se inscreva aqui no canal, acompanhe sempre aqui que a gente tem livros, tem vídeos de livros, de séries, de filmes, de maternidade, de beleza, enfim, vários assuntos. E é isso. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!